lermos as mensagens dos nossos irmãos. Se concentre aí, se ligue, não deixe que nada tire a sua atenção e vamos agora ouvir a mensagem da palavra de Deus. Livro do profeta Joel, capítulo 1. Quero ler apenas 4 versículos. Diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por esse texto. Nós queremos trazer uma palavra e, mais uma vez, relacionar os tempos que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia. E, nesse instante, nós estamos diante do livro do profeta Joel. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Este livro, o autor é o próprio Joel. Ele que é um dos profetas menores, não porque era menor do que os outros profetas, mas porque o seu livro é um livro mais curto, na verdade, menor do que outros livros de profetas considerados maiores. Nós podemos ver o nome de Joel, do hebraico, ele quer dizer Jeová é Deus. O nome dele já é uma mensagem, um homem escolhido por Deus para profetizar, para ser um profeta. Ele que profetizou em Jerusalém, era ali de Judá, e foi chamado, era de Jerusalém, foi chamado para profetizar ali em Judá, e foi usado grandemente por Deus. Vivendo ali em Judá, ele transmite a sua mensagem que Deus envia para ele. Porém, o povo de Jerusalém ouviu aquela mensagem, mas nós podemos ver nos versículos iniciais dessa leitura que essa mensagem e o que estava acontecendo ali possivelmente era em toda a terra. O que era aquilo? Uma praga de gafanhotos que foi enviada, que nós vamos falar com mais detalhes aqui. Esta praga, aí a mensagem foi específica para Jerusalém, mas há indícios disso ter atingido toda a terra, pois os versículos aqui iniciais mostram algo parecido. Veja o que diz o versículo 2. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Por mais que a profecia fosse específica para Jerusalém, mas o versículo aqui menciona, e alguns estudiosos concordam, não todos, mas alguns concordam, que toda a terra estava passando por aquela devastação, por aquela seca, por causa de uma praga que foi enviada naqueles dias, que foi a praga dos gafanhotos. Glória ao nome do Senhor. E Joel, ele é considerado aqui na Bíblia filho de Petuel. Pouca coisa é conhecida acerca de Joel, nada é conhecido a respeito dele ou das circunstâncias de sua vida. O livro não entra em muitos detalhes, mas como eu já disse, provavelmente ele viveu em Judá e profetizou ali em Jerusalém. O gafanhoto é o mais destacado, porém, uma enorme praga de locustas, gafanhotos, pulgão e oruga, enxames de lagartas, larvas de gafanhotos, trouxeram grandes consequências ao povo de Deus. E nós podemos ver que Deus manda esta mensagem para o profeta Joel. E no versículo 3 ele faz um grande destaque, pois ele diz assim: fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Deus queria que aquele acontecimento que estava acontecendo ali, aquela grande praga, que eu vou mencionar com detalhes aqui,
permitida por Deus, não ficasse só o conhecimento daquela geração, mas fosse passada de geração a geração, não só a praga, mas o motivo daquela praga. O porquê estava acontecendo aquilo. E isso tem a ver com os nossos dias, meu amigo, meu irmão. Por quê? Porque nós estamos diante de um vírus que é uma epidemia. Essa epidemia é uma pandemia. Essa pandemia, ela é uma peste que é um sinal dos últimos tempos. E essa peste é considerada também uma praga. Como era aquela praga, um pouco diferente, porque aquela não era causada, ela era causada por um inseto, não é verdade? E nós podemos ver que Deus queria que isso fosse propagado. E se você prestar atenção, o livro de Joel, do profeta Joel, ele é um livro que também é escatológico. Ele aponta para o futuro. É típico de algo que estamos vivendo nos nossos dias. Por quê? Nós estamos diante de um sinal que aponta para o futuro. Um sinal que aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. E esse acontecimento, essa praga lá, nos tempos de Joel, do profeta Joel, apontava também para o futuro, até porque Joel, quando mencionava a praga e a mensagem de Deus, ele apontava para o dia do Senhor, para o grande dia do Senhor, e convocava o povo a se aproximar de Deus através de algumas formas que eu vou mostrar para vocês aqui na palavra do Senhor. Então veja que há uma relação com os nossos tempos. Mas eu quero dar um tema a esta mensagem. Glória a Deus. E o tema dessa mensagem é: estaria Deus atualmente corrigindo o povo através de uma praga? Estaria Deus atualmente corrigindo o povo através de uma praga? Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meus amigos, veja o que aconteceu naquela época através daqueles gafanhotos. Houve uma grande devastação de toda a terra de Judá. Preste atenção agora. Olha as consequências. Havia despido a zona rural de toda a vegetação. O que eu vou falar aqui é aquelas pessoas que trabalharam na agricultura, essas pessoas, na verdade, da roça, essas pessoas, que entendem dessa área, eles vão até entender melhor do que muitos outros. Foram destruídas as pastagens, tanto das ovelhas como do gado. Olha que praga grande. Tirou a casca das árvores de figo. Tudo isso está aqui no livro do profeta Joel. E o povo estava vendo tudo aquilo acontecendo. Toda a safra foi perdida. Não sobrou nada. As sementes da safra para o plantio seguinte também foram destruídas. E a semelhança dos nossos dias, que também não é nesse nível, mas já começa a acontecer, a fome principalmente, e a seca se apoderaram de toda a terra. Já tem se tomado medidas para que as pessoas não entrem nesse estado de fome, que a fome também é um sinal dos últimos dias, não é verdade? Da volta de Cristo. E, além disso, outras consequências. Tanto o povo como os animais estavam morrendo. Eu pergunto a você, será que não tem a ver com os nossos dias? Pessoas morrendo por causa dessa praga, que é uma peste? Naquele tempo também não era diferente. Deus permitiu aquela praga, uma grande seca. Eram muitos gafanhotos, muitos insetos, tudo sendo destruído. O povo não entendia aquilo. Era necessário um mensageiro de Deus. Era necessário alguém levantado por Deus para dar uma resposta. Ei, você vai ouvir muitas respostas de políticos, de filósofos, de professores,
mas nós precisamos de uma resposta de Deus. E quem tem a resposta de Deus são os leitores da Bíblia, são aqueles que conhecem da teologia, são aqueles que têm comunhão com Deus, são aqueles que conhecem a interpretação verdadeira da palavra do Senhor, o porquê que tudo está acontecendo, o que é que Deus está dizendo para a humanidade, o que Ele está esperando do seu povo, qual é a reação que nós devemos ter diante de tudo isso que está acontecendo. Você vai encontrar muitas respostas aí afora, mas se você quiser a resposta de Deus, você tem que ir para dentro da Bíblia Sagrada e entender os mistérios de Deus, que Jesus disse: graças te dou ao Pai, pois não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Há uma promessa que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Glória a Deus. Deus quer revelar a verdade para a humanidade. O porquê de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É por isso que o tema dessa mensagem de hoje é: estaria Deus atualmente corrigindo o povo através de uma praga? Tire as suas conclusões, meu amigo. Tire as suas conclusões, meu irmão. E tem mais. Como consequência daquela praga, depósitos são desolados e celeiros são derrubados, ao passo que ficam privados dos produtos do campo. Veja que tristeza. Como se não bastasse, nós vemos nesse livro o cenário dos animais domésticos vagueando em confusão, procurando em vão algum pasto. A tristeza é geral. O pânico é geral, como está hoje a sociedade. O aperreio era grande. O povo estava em necessidade. Ninguém sabia o que fazer. Parece que estava decidido, decretada a destruição do mundo. E agora, em apenas pouco tempo, o que tinha sido uma terra bonita, verdejante, havia se tornado um lugar de desolação e destruição. Eu pergunto a você, será que aos poucos não está acontecendo isso? Não só na nossa nação, mas no mundo? Mas tem um Deus lá no céu que está vendo tudo. Está aguardando a nossa reação. Está aguardando a gente tomar posição. Está aguardando a gente entender a mensagem que Ele está transmitindo para nós e fazermos aquilo que agrada a Ele, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela praga era a maior que qualquer um jamais havia visto. Até ali tinha acontecido muitas pragas, mas uma praga devastadora daquela, muitos estudiosos dizem que aquela ali era a maior. Todos iam perecer, animais, homens. E há quem diga que essa mensagem era para toda a humanidade, como também nos nossos tempos. Há algumas reflexões já de pessoas da atualidade, que nunca aconteceu uma quarentena mundial como está acontecendo hoje. É claro, muitas pandemias já aconteceram, mas essa ela é de nível mundial e há um isolamento, uma quarentena, e muitos têm procurado evitar da melhor forma ser atingido por esse vírus. E agora, diante de tudo isso que estava acontecendo, o profeta Joel só vê uma explicação em tudo isso: era o julgamento de Deus. Era Deus julgando a terra. Era Deus cobrando algo da terra. Por quê? A Bíblia não entra em detalhes, nos pormenores de qual pecado o povo estava praticando. Mas o povo de Deus estava pecando. O
povo de Deus estava em pecado, possivelmente influenciado pelas culturas de nações vizinhas, não é verdade? Como em outras vezes acontecia com o povo de Deus, e muitas vezes ia para a idolatria, ia para a prostituição, para a imoralidade e outras coisas mais, não é verdade? O povo de Deus que aprendeu a servir a um único Deus, tinha tempos que o povo de Deus chegava até a oferecer os seus próprios filhos a Moloque, a um Deus falso, e ali levava à morte o seu filho em oferenda a Moloque. Veja o que acontecia muitas vezes com o povo de Deus, um povo que foi ensinado nos caminhos do Senhor, muitas vezes entrava em práticas erradas que não agradavam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não sei, nesse período do profeta Joel, o que é que estava acontecendo, mas Deus estava vendo o pecado, estava vendo o pecado da humanidade. Por que nós sabemos disso? Porque Deus chama o povo ao arrependimento. Deus chama o povo à conversão. Se Ele chama o povo à conversão, conversão é mudança de atitude, e arrependimento é mudança de ideia, de mentalidade, de pensamento. Só se converte, só muda de atitude e de direção quem muda de pensamento, de ideia, de projeto. Ei, quais são os seus projetos? Quais são as suas ideias? Quais são os seus pensamentos? Se são se afastar de Deus, mude hoje, se arrependa hoje e se converta, mude de direção e vá na direção do caminho certo, que é o Senhor Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos na Bíblia Sagrada que havia ali, dentro desse livro do profeta Joel, 4 tipos de gafanhotos que estavam agindo ali. Uns dizem que era um gafanhoto só, mas a maioria concorda que eram 4 tipos diferentes, pelos detalhes que a Bíblia dá. Havia o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. E isso tem base. A botânica entra nesses detalhes. Se você for pesquisar sobre isso, você percebe esses tipos de gafanhotos. E é claro, eu não posso falar de tudo que esses gafanhotos faziam, mas de uma forma bem resumida, esse gafanhoto cortador era um menor, era um mais simples, que nem voava, certo? E ele ia só nas folhagens, só nas folhas. O gafanhoto migrador também não era tão grande, mas já era um mais potente, que ia mais nas pontas dos galhos. Já o gafanhoto, esse era o cortador. E já o migrador, que é o terceiro gafanhoto, ele já ia para os próprios galhos. E era uma situação difícil. E como se não bastasse, além de comer a folha, os 3 gafanhotos, além de comer as pontas do galho, além de devorar os galhos, as cascas da árvore, ainda tinha um último, chamado o destruidor, que ele sugava a clorofila da árvore e deixava aquela árvore sem condições nenhuma de frutificar, de prosperar. Fora a devastação geral que já mencionamos aqui. Parece que era o fim. Parecia ser o fim. Mas Deus estava mandando uma mensagem e Ele escolheu o profeta Joel, como tem escolhido muitas pessoas hoje, para dizer a verdade para a humanidade, para que as pessoas se voltem para Deus e Deus estenda as suas mãos e cesse essa pandemia dos dias atuais com brevidade, antes que seja tarde demais. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Se nós olharmos para o livro do profeta Joel, nós vamos encontrar ele dividido. Eu quero dividir ele aqui em 3 sessões. A primeira, que é mais ou menos a partir do capítulo 1 até o capítulo 1, do 1 até mais ou menos o 27, que trata do presente julgamento de Deus, um chamado ao arrependimento e a promessa de restauração. Deus promete, ou melhor, Deus chama para o arrependimento, mas Ele também lança a promessa.
Ele diz: se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, se vocês me buscarem, eu prometo que eu vou restaurar a terra de vocês. Os especialistas daquela época não tinham condições de resolver aquele problema daqueles gafanhotos, daqueles insetos. Ninguém tinha solução. E a mensagem era totalmente de Deus, porque se os homens se voltassem para Ele, Deus ia dar um basta naquilo e tudo ia voltar ao normal. Ia frutificar, ia florescer, ia prosperar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda seção desse livro é mais ou menos do capítulo 2. Na verdade, a primeira é do capítulo 1 até o capítulo 2, até o versículo 27. E a segunda é do capítulo 2, a partir do 28, até o capítulo 3, até mais ou menos o versículo 21. Essa segunda seção explica que se essa praga, horrível como ela pode ser, essa praga horrível como ela é, não é nada comparada ao julgamento de Deus que está a caminho. Era uma amostra do que viria lá na frente no juízo final. Tempo em que todas as nações serão chamadas diante de Deus no grande e terrível dia do Senhor. Aquela praga era uma figura, aquela praga era uma amostra. Aquela praga do tempo de Joel era realmente, simbolizava o que haveria de acontecer no futuro. E que Deus julgará toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o profeta Joel destaca em várias passagens desse pequeno livro sobre o grande dia do Senhor. Louvado seja Deus. É um livro profético, é um livro escatológico que aponta para o futuro. Essa praga sinalizava para o povo algo, como também tudo que está acontecendo hoje, diante dessa pandemia, tem uma mensagem semelhante aos dias do profeta Joel. Mas eu pergunto a você, que é o tema dessa mensagem: estaria Deus hoje, ou estaria Deus atualmente corrigindo o povo através de uma praga? O que é que você acha? Coloque aí, você acha o quê? Deus está corrigindo o povo? Deus está mandando uma mensagem para o povo? Porque na Bíblia nós vemos que Deus mandava a mensagem dessa forma. Deus chamava o povo a arrependimento dessa forma. Deus permitia para que o povo desse atenção a Ele. Ei, quando acabam-se os recursos aqui embaixo, como aconteceu nos tempos do profeta Joel, nós temos que buscar os recursos da palavra de Deus e se voltar para o Deus Todo-Poderoso, para que Ele tenha misericórdia da terra, para que Ele tenha misericórdia do seu povo, para que Ele tenha misericórdia e compaixão de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A terceira parte, a terceira seção desse livro, que é o restante desse livro, que é a partir do capítulo 3, do 22 ao término desse livro, mostra que através do Espírito Santo, Joel olha centenas de anos à frente para um tempo em que Deus irá derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra para nós, glória a Deus, que isso pode estar também mostrando para nós, já que a promessa da descida ou do derramado do Espírito Santo era depois realmente da mensagem da praga e do arrependimento do povo, isso mostra para nós. Eu tiro uma mensagem para nós, para os nossos dias, que se o povo se voltar para Deus diante dessa pandemia, assim como Deus resolveu nos tempos de Joel, aquela situação e tudo voltou ao normal, Deus vai fazer nos nossos dias também, em nome do Senhor Jesus, e creio eu, vai vir um avivamento sobre toda a terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. O povo vai se voltar para Deus e o Espírito Santo vai se apoderar das vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porventura não foi assim também nos dias de Joel? Nos dias do profeta Jonas? Nós falamos em outra mensagem sobre isso. Houve um grande avivamento ali em Nínive. Toda a nação se converteu ao Senhor. Deus já
havia enviado alguns sinais antes, e agora ele manda uma mensagem pelo profeta Jonas, dizendo: ainda em 40 dias Nínive será subvertida, e não dá nenhuma chance ao povo, mas o rei ali, ele dá uma ordem, ele baixa um decreto, ele realmente manda o povo e os animais entrarem no jejum, e realmente se converter a Deus, se voltar para o Deus do profeta que havia pregado. E quando o povo se humilhou, até animais ficaram sem se alimentar, Deus viu lá de cima, poupou aquele povo da morte, e houve salvação em toda a nação. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, sempre Deus permite essas coisas, porque se o povo se voltar para Ele, Ele resolve o problema e traz um avivamento, trazendo salvação, trazendo realmente renovo sobre a vida e as vidas daquelas pessoas aqui na face da terra, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E agora eu quero concluir com a mensagem de Deus para o profeta Joel, que foi transmitida ali naquele tempo. Qual era a mensagem? Que tudo aquilo estava acontecendo e Deus queria uma reação do povo. E eu quero, para não dizer com minhas palavras, eu quero falar sobre duas promessas restauradoras se o povo se voltasse para Deus. Mas a pergunta é: como é que o povo deveria voltar-se para Deus para se cumprir as duas promessas? Uma era condicional. Se o povo se arrependesse, Deus restauraria a terra. E a outra era incondicional, porque era uma profecia para o fim dos tempos, que já começou a se cumprir, que é o quê? O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Glória a Deus. Ela não está cumprida totalmente, porque ela vai se cumprir totalmente no período do milênio, que todos vão ser, o Espírito vai ser derramado sobre todos. Mas hoje já se cumpre em parte essa mensagem, porque Jesus rogou ao Pai, o Pai enviou o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, o Espírito veio e ali iniciou o cumprimento desta promessa, enchendo todos que ali estavam do Espírito Santo. E a Bíblia diz que onde eles estavam no cenáculo, veio um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ali foi a descida do Espírito Santo, ali foi a inauguração da igreja pelo Espírito Santo, ali começou a se cumprir a promessa registrada no livro do profeta Joel, que é um profeta, aleluia, também com mensagens escatológicas, louvado seja o nome do Senhor, que algumas delas vão se cumprir ainda, já começaram a se cumprir nos nossos tempos e ainda vão ter a sua conclusão, mas algumas das suas profecias se cumpriram nos dias dele mesmo, que foi a que Deus restaurou, aleluia, a terra, depois que o povo se arrependeu, se converteu, jejuou e buscou a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então as duas promessas são essas. Uma é condicional, se o povo buscasse a Deus, tudo ia ser restaurado, e a outra, que era a restauração da agricultura, e a outra era incondicional. Por quê? Porque Deus, Ele vai mandar, Ele já mandou o Espírito Santo, e Ele vai derramar sobre toda a carne, que eu creia ou não, que você creia ou não, essa promessa, ela já está se cumprindo e vai ter a sua conclusão, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Assim como houve uma mensagem do profeta Joel do derramamento do Espírito, depois do arrependimento do povo e da restauração da agricultura, eu creio, digo mais uma vez, que Deus, Ele quer mandar um grande avivamento sobre a terra através dessa pandemia, porque a mensagem é para o mundo todo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vamos para os versículos para a gente concluir, em nome do Senhor Jesus. O que era que Deus esperava do povo? Glória a Deus. Joel capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus. Olha o que foi que Deus mandou dizer através do profeta Joel, e eu quero humildemente, não desato nem a correr das alparcas do profeta Joel, mas eu quero transmitir a mensagem de Deus e do profeta Joel, que foi para aquele tempo, para os nossos tempos, que estamos vivendo uma situação um pouco semelhante com a que ele vivia. E a mensagem é essa:
Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei. Os líderes religiosos devem fazer isso. Ministros do altar, entrai e passai vestidos de panos de saco, que representa a humildade, a humilhação. Durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Ei, outra coisa aqui semelhante, ó. A seca estava tão grande, irmã Neguinha, Evelyn, Heller, Dona Marina, Toninho, e você que está aí. Eles não tinham mais, porque eles tinham as suas ofertas que levavam de animais, de plantas, para a casa de Deus. Mas, olha o que aconteceu. A seca estava tão grande, que a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus, por causa daquilo que tinha acontecido. Eu pergunto a você, houve algum corte relacionado à igreja hoje? Houve alguma privação? Houve algum impedimento? Responda aí. Aqui, só as ofertas foram cortadas, porque ele não tinha como levar. Hoje, na maioria dos lugares, a igreja está fechada. Eu não estou dizendo que a gente tem que abrir as igrejas, mas foi cortado tudo de dentro da igreja. A oração, o louvor, a leitura da palavra, a pregação, as ofertas. Hoje, por isso, nós estamos fazendo culto em casa. Eu pergunto, havia alguma semelhança naqueles dias com as de hoje? E estaria Deus atualmente corrigindo o povo através desta praga? Desta epidemia, desta pandemia, deste vírus? Qual era mais a mensagem do profeta? Ele disse assim: santificai um jejum. Olha, você está vendo que é semelhante a outros que nós já transmitimos? E do tempo do profeta Jonas? Santificai um jejum. Apregoai um dia de proibição, que tem a ver com jejum. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor. Naquele tempo estava permitido eles ir para lá. Hoje, onde você estiver, busque a Deus. Não desobedeça os decretos estabelecidos pelas autoridades. Mas, onde você estiver, busque a Deus, ore, louve e medite na palavra de Deus. Se consagre. E diz mais: na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O que mais que está na mensagem do profeta? E se essa mensagem é coletiva, mas também individual, meu amigo. Porque se você não fizer a sua parte e outro não fizer, muitos não vão fazer. Então, se você precisa fazer isso aqui, faça a sua parte. Versículo 12 do capítulo 2. A mensagem do profeta Joel continua, que era na verdade a mensagem de Deus. Olha só: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Ei, Deus não quer uma oração de apresentação, não. Deus não quer um jejum teatral, não, para dizer eu estou jejuando. Olha aqui, como no tempo dos fariseus, que chegava com a cabeça baixa, abatido, para mostrar às pessoas que estavam jejuando. Não, Deus quer um jejum de coração. Deus quer uma oração sincera. Deus quer palavras que vêm do coração. Ele quer honra que vem do coração, porque Jesus disse: muitos me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer sinceridade, Deus quer choro, Deus quer jejum, Deus quer arrependimento da humanidade. E enquanto no livro do profeta Jonas, quem tinha que se mobilizar era o líder daquele povo, politicamente falando, no livro do profeta Joel, quem tinha que se mobilizar eram os líderes espirituais, os sacerdotes, os líderes religiosos. Então, nós não estamos de fora dessa lista. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem do profeta Joel é também uma mensagem profética para os nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz mais, eu estou concluindo.
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. O povo tinha o costume naquela época de rasgar as vestes como sinal de humilhação. Mas Deus já estava cheio de tantas pessoas rasgando as vestes, mas que não tinha sinceridade no coração. Ei, Deus não quer só aparência, Deus quer o que está no coração. Aleluia, Jesus. Deus quer que venha do profundo da alma esse arrependimento e essa conversão da humanidade. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ele volta atrás, porque se já tem um mal acontecendo, pode acontecer uma coisa pior. E nós temos que nos mobilizar e entrar nesse jejum. São os elementos que Deus está pedindo aqui. É jejum, é conversão, que o arrependimento está dentro, que ninguém se converte sem arrependimento. É oração, que Ele manda clamar. É uma oração acompanhada de choro, de clamor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma mensagem para a humanidade. Essa pandemia não é por acaso. Não. Mas eu pergunto a você, para encerrar esta mensagem nessa noite e repassar para Evelyn em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estaria Deus hoje corrigindo o povo através de uma praga? Hein? Você acha que Deus está realmente corrigindo o povo através desta praga? Será que tem alguma semelhança com os tempos do profeta Joel? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, eu quero encerrar com a promessa para os dias do profeta Joel, e que essa promessa é do mesmo Deus que está vendo toda a situação acontecer hoje, e você pode associar os nossos dias. Glória ao nome do Senhor Jesus, relacionado a essa pandemia, ao coronavírus. A promessa de Deus, do mesmo jeito que Deus usa o profeta Joel para relatar o que estava acontecendo e para convocar o povo a buscar Ele, a se aproximar dEle. O mesmo Deus usa a boca do profeta Joel, e eu termino com esse texto agora, em nome do Senhor Jesus. E Deus diz para aquele povo: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Olha a promessa maravilhosa. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Depois daquela devastação todinha, Deus promete o que vai acontecer se o povo buscar Ele. Nosso Deus é Deus de bênção. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Olha, foi o próprio Deus que enviou aqueles insetos. Aí ele continua com essa promessa maravilhosa, meu irmão. Lembra do cenário que estava ali em Judá, ali em Jerusalém? Lembra da tristeza? Lembra da devastação? Lembra da seca? Lembra dos animais procurando alimento? Glória ao nome do Senhor. Até os animais domésticos. Lembra dos animais morrendo? Lembra dos homens morrendo? A semelhança dos nossos dias? Aí Deus diz: e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais,
e o meu povo não será envergonhado para sempre. Louvado seja o nosso Senhor. Vocês vejam que no final desta promessa, glória a Deus, de bênção, ele faz questão de dizer: eu sou o Senhor e ninguém mais. Dá a entender que o povo estava se voltando para um Deus falso, né? Entrando no caminho da idolatria. Mas Deus diz: eu quero que vocês busquem a mim, sirvam a mim, se voltem para mim, porque só eu sou Deus e posso resolver o vosso problema. Do jeito que Deus prometeu nos dias de Joel e fez essa promessa, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 22, que eu li agora até o 27, Deus, ele quer fazer esta mesma promessa para nós, dizendo que se nós nos voltarmos como o povo daquele tempo do profeta Joel se voltou para ele, nós receberemos as mesmas bênçãos que virão após a grande devastação, o grande mal que vem sobre a terra. E que bênçãos são essas? Louvado seja o nome do Senhor para os nossos dias. Deus, ele vai cessar essa pandemia. Deus vai realmente exterminar esse vírus da maneira que ele achar melhor. Se ele quiser usar a ciência, o conhecimento humano, ele usa. Se ele quiser fazer diretamente, ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos reagir bem neste momento. Glória a Deus. Deus vai cessar tudo. Vai cessar as mortes. Vai melhorar a economia como melhorou naqueles dias. A parte financeira do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse mal vai cessar em nome do Senhor Jesus Cristo. E cabe a mim, a você buscar. Mas tinha uma promessa também que eu já falei na pregação. Glória ao nome do Senhor Jesus. E eu quero voltar a lembrar para você. E se o povo se voltar, Deus vai restaurar toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E vai derramar do seu Espírito Santo de forma especial, meu irmão. Aleluia, Jesus. E eu vejo isso, glória a Deus. O Espírito Santo já está na terra, mas tem vidas que estão sem a presença do Espírito dele. E que esse Espírito precisa ser derramado no coração dessas pessoas também. Glória a Deus, glória a Jesus. E isso pode dar início a partir do momento que as pessoas tiverem toda a liberdade e voltarem para as igrejas, para cultuar a Deus, para orar, para louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu creio que Deus vai realmente realizar um grande mover nos corações. Pessoas vão voltar arrependidas, desviados vão retornar. Pessoas que reconheceram a voz de Deus porque ouviram os profetas atuais, tanto os profetas no sentido, aleluia, de ministério, glória a Deus, eu estou usando aqui de uma forma figurada, como também os pregadores, como também aqueles que têm os dons de profecia, que são usados verdadeiramente por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os mensageiros de Deus, glória ao nome do Senhor, eles vão vir e vão se arrepender e vão se converter ao Senhor e vão aceitar Jesus como Salvador e vão adorar unicamente ao Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Essa é a mensagem que eu deixo para você nessa noite e termino com o tema da pregação perguntando: estaria Deus hoje corrigindo o povo através de uma praga? Tire as suas conclusões e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus.